Olá pessoal, aqui para a sua aula de água e sociedade, esse é o tema dessa aula. E a gente vai entender a relação que os seres humanos vão ter com a água no processo civilizatório que a gente tem desde o início da humanidade até os dias atuais. Então, pessoal, a gente já tem que entender lá atrás a sedentarização do homem. Quando ele passa pela revolução do Neolítico, então ele vai ter um momento ali de parar de ser nômade para se sedentarizar. E o que ele precisa disso? Ele precisa, em primeiro momento, dominar ali, domesticar as plantas e depois os animais também, para que eles possam ficar aí nesse momento, como uma sociedade ali nos pequenos redutos sociais. São as primeiras formas de civilizações que a gente tem. Entretanto, para ele poder domesticar essas plantas, ele também precisa se aproximar de recursos e corpos hídricos. E isso é muito importante para a gente entender por que as primeiras civilizações vão começar próximas a corpos hídricos aí. Porque a partir daí a gente vai ter a oferta de água para essas populações. E quanto mais oferta de água, melhor, para a gente poder desenvolver aí, primeiramente a agricultura, depois a criação de animais e assim evoluir. E aí quando a gente começa a analisar, pessoal, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, quando a gente começa a analisar as primeiras civilizações do mundo antigo, a gente vai entender que a gente tem principalmente os mesopotâmios e os egípcios. Aqui vocês podem ver, por exemplo, os mesopotâmios. Eles ficam nessa região, que hoje é a região do Iraque, e ficam entre os rios Tigre e Eufrates, tá? Então toda essa região aqui. Mesopotâmia, também conhecido como Babilônia, a gente vai ter Código de Hammurabi, Rei Hammurabi ali, que vai ser importante por esse código de leis, que vai ser a primeira forma legal das pessoas se conectarem socialmente, e o rei Nabucodonosor com os jardins suspensos da Babilônia. Então a gente vai ter ali uma sociedade extremamente desenvolvida aqui no Rio Tigre e Rio Eufrates aí, pessoal, dentro dessa crescente que a gente chama de crescente fértil, tá? Depois, quando a gente pensa ainda em civilizações antigas, a gente vai pensar nos egípcios, no Nilo, tá? Então, o que acontece, pessoal, é que a gente vai ter aí, nessa região aqui, vocês podem ver o mapa ali da África, esse aqui é o Rio Nilo, segundo maior rio do planeta, só perde para o Rio Amazonas em quantidade de água e tamanho, tá, pessoal? Também é um rio extremamente caudaloso. Então vocês podem observar que ele tem aqui a foz, que tem muita vegetação por causa desse contato com a água. E se a gente for expandir a foz aqui, pessoal, vocês vão entender que tem dois espaços que são mais importantes aí, que é Cairo e Alexandria, que eram ali os dois pontos principais para essa grande civilização que vai se desenvolver nesse começo aí. Sempre relacionado muito com a água. Quando eu estou falando de Mesopotâmia, eu vou falar do rio Tigre e do rio Eufrates. Quando eu vou falar de rio Nilo, eu vou falar da civilização egípcia, as duas maiores aí. Só que vai ter um povo que vai dominar toda essa região, que são os assírios. E aqui vocês podem ver o domínio dos assírios aí. O que acontece? Eles pegam aqui essa região, que é a região do Golfo Pérsico, e a região, então, da Mesopotâmia, e também a região do Egito ali, do Rio Nilo e tudo mais. Então eles vão dominar toda essa região logo depois, e aí eles vão conseguir desenvolver uma economia muito melhor, muito bem desenvolvida, porque eles vão conseguir dominar boa parte do mar Mediterrâneo. Então eles vão desenvolver moeda, eles vão desenvolver comércio, várias atividades comerciais aqui nessa região, porque eles conseguem dominar vários pontos interessantes. Então eles ligavam aí os mares, o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, os principais pontos e trocas aí comerciais que a gente tinha
na época. Então, quando a gente fala da região antiga, da Idade Antiga, a gente vai falar de mesopotâmios, de egípcios e assírios. Todos eles vão ter relação com a água, todos eles vão ter essa grande necessidade desse recurso hídrico. Por quê? Porque ele é essencial à vida humana, e não só à vida humana, mas como as principais formas de sedentarização. Lógico que ainda a gente pode citar os gregos e os romanos, tá? Os gregos e os romanos, então, eles vão ter muito contato com o mar, né? Você pode ver aqui a hidrografia, tanto a hidrografia grega quanto a hidrografia romana, né, italiana. A gente vai ter principalmente agora o mar como um ponto estratégico aí de utilização dessa água. Então eles vão desenvolver navegação, assim como os assírios já desenvolviam, mas muito mais forte aí, tá? E aí, os romanos, se vocês perceberem, eles não têm uma hidrografia muito acentuada aqui na região de Roma. Então eles precisam, com o crescimento da cidade, trazer essa água de mais longe, de muito mais longe, pessoal. E aí, como que eles vão fazer isso? Através dos famosos aquedutos. Então, os aquedutos romanos vão ser aí fundamentais para trazer essa água de outros lugares, de outras posições, para esses lugares atuais. Então, o aqueduto é uma estrutura como essa, e aí depois a gente vai ter reproduções dele em outros lugares, né, desses aquedutos, e eles eram como grandes valetas onde a água ela ia caminhar aí nesse período até chegar na cidade de Roma. Uma coisa que a gente pode ver que a imitação dele são os Arcos da Lapa, por exemplo, no Rio de Janeiro. É uma imitação de um aqueduto aí que foi utilizado para colocar o bondinho lá em cima, que é o bondinho de Santa Teresa e tudo mais, tá? Quando a gente fala disso, a gente está terminando aí de falar da civilização mais antiga. E aí a gente vai, então, passar para a civilização da Idade Média. A gente tem que lembrar que o Renascimento, essa civilização da Idade Média, ela vai ser muito arcaica no sentido de desenvolvimento de tecnologia. A partir do momento que ele é arcaico, a gente vai ter poucas coisas que a gente vai falar de desenvolvimento dessa tecnologia aí. O que são elas? Eu trouxe para vocês duas coisas importantes aí, tá? Então, voltando aqui, pessoal, a gente vai ver a construção, então, dos primeiros poços, pessoal. Tinha ali um mosteiro na região de Artois, na França, que ele vai desenvolver as primeiras formas da gente extrair. Os chineses já extraíam água subterrânea há muitos anos, só que o pessoal da Europa já não fazia essa distribuição dessa forma, não fazia essa extração dessa forma aí, tá? Então em Artois eles acabam descobrindo, que depois vai dar nome ao poço artesiano, que são essas grandes estruturas aqui que vão jorrar água. Isso se dá por causa do relevo, tá? E também na Idade Média, na região da Pérsia, ali a gente vai ter a ideia dos canats, né, que são grandes canalizações subterrâneas que vão criar poços aí para as populações que vivem nessa região. Então você primeiro fura um poço aqui horizontal, que essa água vai caminhar, e aí quando eu olho aqui pelo poço, eu consigo ver a água lá embaixo. Então essas são as duas frentes aí quando a gente fala dessa água na Idade Média. A partir daí, pessoal, a gente vai ter a Idade Moderna e depois a Idade Contemporânea. Qual que é a relação, então, com a água a partir daí? Vai ser uma relação de uso mesmo. Então, vai utilizar em tudo, e principalmente depois da Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial, a gente vai ter a mudança aí para a indústria, a utilização, a grande utilização nessa agricultura, e com o aumento da população, o consumo de população, o consumo da irrigação, o consumo da pecuária e o consumo generalizado, então, vai traçar esses padrões de abastecimento aí que a gente tem. A partir daí, pessoal, a gente pode ter uma análise um pouco melhor do que a gente vai ter de consumo de água. Então, quando a gente vê
o Brasil, tá? Qual que é o maior consumo que a gente tem? É a agricultura. Então fica muito difícil a gente falar aquela ladainha que a gente tem da TV, de falar, ai, toma banho mais curto porque é você que está acabando com a água do planeta. Não, não é bem por aí. É lógico que é importante você tomar banho mais curto. É importante, você vai gastar menos porque você paga pelo serviço que você tem ali. Mas quem é o grande consumidor, então, dessa quantidade de água é a própria agricultura. Quando eu tenho, então, essa agricultura utilizando, e aí a gente tem várias formas de irrigação, umas mais eficientes, outras menos. Então, a gente tem, por exemplo, o gotejamento subterrâneo, que são extremamente eficazes. A hidroponia, que é extremamente eficaz, e às vezes a gente pensa, nossa, hidroponia, né? A gente tem aquela água ali o tempo todo, mas é a água em grande quantidade, a gente não tem perda. Depois a gente tem grandes valetas para essa água passar. E por fim a gente tem os pivôs centrais, grandes estruturas que vão ficar em volta ali da sua plantação. Quando ele fica em volta da sua plantação, ele vai começar a aspergir muita água. Aspergindo essa água vai ser perdida aí. Tá? Então, a gente tem várias formas aí. Depois, pessoal, é para o consumo animal. Se a gente for pensar na própria agropecuária, vão ser aí 83% de consumo dessa água. Né? Então, sobra 20% para o consumo urbano, indústria e outros consumos aí, como consumo rural. Tá? Isso é um relatório aí da ANA, Agência Nacional de Águas, de 2012. Tá? E o uso da água também que a gente vai ter, mundialmente falando, a gente ainda vai ter 71% aí de uso para agricultura, 16% para a indústria e 13%. Só que olha a projeção, pessoal, desse consumo de água aí para 2030. Tá? Então isso aqui é uma projeção aí. A gente tem aí um gasto total de 4,5 bilhões de metros cúbicos. A gente vai subir para quase 7 bilhões de metros cúbicos. Então a gente tem que começar a rever aquilo que a gente vai utilizar. Quando eu falo para vocês nessa questão de consumo de água, a gente vai ter que entender então que, como a gente tem um baixo consumo, uma baixa quantidade de água doce no planeta, a partir do momento que a gente vai ter um consumo elevado, com 7 bilhões de metros cúbicos, a gente tem que começar a repensar os nossos próprios usos. Não os nossos em si, de abastecimento, mas dentro da indústria, dentro da agricultura e de outros locais. Então, essa foi a aulinha do professor Fidelis sobre água e sociedade.